Então vamos lá, galerinha, para os exemplos. Os exemplos da apostila, exercício 1, 2, 3 e 4, que vai ajudar vocês a resolver os outros exercícios da avaliação de rendimento, tá? Para vocês entregarem até quinta-feira, antes da correção, que é sexta-feira, tá, pessoal? Bora lá então para os exemplos. Exercício 1 aqui, ó, da página 148, tá? Exemplo. Exercício 1, assinale com um X as imagens que são semelhantes à imagem original. Então, olha só. Aqui nós temos a imagem original, então a gente tem que observar os detalhes. Aqui, quantidade do corpo dos meninos. Essa foto, ou seja, eles estão na foto, né? Que são, no caso, quase corpo inteiro, eles estão na foto. Apenas o detalhe dos pés não estão na foto. Então, aqui também o corte lá da pasta, da partitura que o menino tá olhando, a blusa da menina aqui também, após o ombro. Então, são esses os detalhes que a gente tem que pensar nesse, que a gente tem que observar nesse tipo de exercício. Então, olha só, assinale com um X as imagens que são semelhantes. Então, olha só, essa não é semelhante. Aqui só aparece meio corpo. Essa já é semelhante, porque todos os detalhes e da mesma forma que a foto original está, essa também está. Um pouquinho menor, mas sim semelhantes. Então, por isso que a B está marcado como semelhante. A C não é semelhante, olha só. Cortada meio que na diagonal aqui, né, as bordas. E a D, sim, também semelhante, porque os mesmos detalhes que aparecem na original também a gente tem aqui. O detalhe é, semelhantes são? Sim, só que essa um pouco menor, ou seja, reduzida em relação ao original, e essa um pouco maior, ou seja, ampliada em relação ao original. Então vocês vão entender por que eu estou falando isso, olha só. Entre as imagens que você assinalou, qual delas representa uma redução e qual representa uma ampliação da imagem original? Então, tá aí. A B é uma redução, porque ela está numa proporção menor que a original, então B, redução. E a D, como ela está numa dimensão maior, ela é uma ampliação da original. Então, tá aqui, ó. Redução, AB, ampliação, AD. Ok? E o exercício 2, Vicente Van Gogh, 1853 a 1890, foi um artista holandês considerado um dos mais importantes pintores representantes do pós-impressionismo. Observe uma obra deste artista na escala 1/10. Com o auxílio de uma égua, meça as dimensões dessa obra e estime suas dimensões reais aproximadas. Primeiro, galerinha, o que significa escala? Escala, pessoal, é a quantidade de vezes que a imagem real foi reduzida para aparecer para nós. Então, em mapas nós temos escala, em obras, em desenhos, em plantas de casa, pessoas que vão construir, a gente também tem a escala. Por quê? Porque o lote é 10 metros por 20 metros. Estou dando um exemplo. Uma folha sulfite onde ele vai ser desenhado tem aí 20 centímetros, 30 centímetros. Então, tem que ter uma escala de redução. Então, escala é isso, porque tem que ser reduzido proporcionalmente em um papel aquilo que está lá no real. E escala 1/10 significa que a cada e aí como está pedindo a ajuda de régua, né, para a gente medir, então a gente pode falar assim, a cada 1 centímetro desse desenho que está aqui, dessa imagem que aparece para nós, equivale a 10 centímetros da realidade. Então, a escala é sempre a mesma unidade, tá? Quando a gente fala de centímetro, é porque a cada 1 centímetro equivale a 10 centímetros. 1 centímetro aqui do desenho equivale a 10 centímetros lá do real. Ok? Então, olha só. Eu já notei que essas medidas aqui que a apostila trouxe para nós não estão bem justas aí a régua. Então, olha só, vocês vão confirmar comigo por quê.
que eu vou fazer o cálculo com outras medidas. Olha só, alinhando aqui o zero e tal. Aqui a gente tem 9,6 ou 9,7. Eu vou calcular com 9,7, tá? Então, seria 9,7, não 9,1 de comprimento. E aí a gente multiplica por 10. Porque se a cada 1 centímetro do desenho equivale a 10 centímetros lá da imagem real, então é só a gente multiplicar por 10. Então, esse 9,7 vezes 10 seria 97 centímetros, tá? De comprimento. Então, só regularizando aqui que esse comprimento seria 97 centímetros. Vamos ver a largura? Bom, vou até levantar aqui para ver se está alinhado certinho. E aqui a gente tem 7,6, pessoal. Então, olha só, 7,6 vezes 10 seria 76 centímetros, tá? Por isso as medidas diferentes que vocês viram aqui. Porque a medição não está correta, tá? Então, seria... com o auxílio de uma régua, meça as dimensões dessa obra e estime as suas dimensões reais. As dimensões reais dessa obra seria 76 centímetros de largura por 97 centímetros de comprimento, quase 1 metro de comprimento. Tá bom? Seria isso. Letrinha B. Se a tela com dimensões reais fosse ampliada, lembrando que as dimensões reais não é 72,91, tá, pessoal? Não é 72,91. Seria, de acordo com essa imagem, 76,97. Se a tela com dimensões reais fosse ampliada na escala de 1 por 5, ou seja, ampliada em 5 vezes mais, quais seriam as dimensões em metros dessa ampliação? Primeiro, então, a gente vai considerar aqui o 76 e aqui o 97. Bom, se a gente vai considerar a escala de a cada 1 para 5, ampliar 5 vezes mais, então a gente multiplica por 5. E é aí aonde a gente tem 76 vezes 5. Tá aqui, ó. 76 vezes... Opa, deixa eu zerar aqui para você que eu já estava calculando. 76 vezes 5. 380 centímetros. Bom, pessoal, 380 centímetros, para transformar em metros, você sabe que a cada 100 centímetros é 1 metro, né? Então, divide por 100, ou se não, puxa a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Ou seja, seria 3 metros e 80 centímetros, ok? E aqui, esse 97 centímetros de comprimento, se a gente fosse ampliar em 5 vezes, 97 vezes 5, daria 485 centímetros, que é o mesmo que 4 metros e 85 centímetros, ok? Então, essa seria aí, ó, quais seriam as dimensões em metros dessa ampliação. Em metros, tá, pessoal? Por isso que eu já estou transformando em metros para vocês. Então, seria 3,80 por 4,85. Ok? Exercício 3, página 149. Podemos usar malhas de diferentes tamanhos para ampliar ou reduzir uma figura. A figura original foi dividida em quadradinhos com 1 centímetro de lado. Sua redução foi feita em uma malha de quadradinhos com meio centímetro de lado e sua ampliação em malha de quadradinhos com 2 centímetros de cada lado. Então tá aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ó. Figura original foi feita em uma malha quadriculada de 1 centímetro de lado para cada quadradinho. A redução, olha só. Os quadradinhos tinham meio centímetro de cada lado. E aí, riscando, né, nos mesmos lugares, ó,
o desenho fica menor, porque a malha era menor. E aqui a malha tinha, cada quadradinho tinha 2 centímetros por 2 centímetros, ou seja, 2 por 2. E aí, fazendo os riscos nos mesmos lugares, o desenho fica maior porque a malha é maior. A medida do quadradinho da malha é maior. Então, olha só. Letrinha A. Um comprimento de 4 centímetros na imagem original corresponde a quantos centímetros na figura reduzida e na figura ampliada? Então, vamos lá. Deixa eu tentar explicar. Vou pegar aqui o que seria 4 centímetros da figura original. Olha só. 4 centímetros, 4 quadradinhos, já que cada quadradinho mede 1 centímetro, então mede 1 centímetro, então é claro que está representado 4 centímetros aqui na figura original. Mas o que a gente vai ter que lembrar? Que 4 centímetros é 4 quadradinhos. Então, 4 centímetros aqui na original é 4 quadradinhos. Então, esses 4 quadradinhos, ou seja, essa mesma medição de quadradinhos, ó, daqui do fundo do barco até o final aqui do desenho, ó, daqui do fundo do barco até o final do desenho, vai representar quantos centímetros na redução e quantos centímetros aqui na ampliação. Então, olha só, é claro que na figura original esses 4 centímetros é mesmo os 4 centímetros, mas essa mesma representação aqui na redução vai equivaler a quanto? Se cada quadradinho é meio centímetro, então aqui, meio, 1, 1,5, 2. Então aqui vai ter 2 centímetros. E na ampliação, lembrando que a ampliação, cada quadradinho é 2 centímetros. Então, aqui, essa mesma representação que a gente está falando, lá da original, aqui na ampliação ela vai ter um tamanho de 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros. Tá? Então, aqui tem uns cálculos, mas eu prefiro que vocês entendam do que a gente está falando. A gente está falando em 4 centímetros, ou seja, desses 4 quadradinhos aqui da imagem original, ou seja, do fundo do barco até o final do desenho. Do fundo do barco até o final do desenho. Do fundo do barco até o final do desenho. E aí é claro que em cada desenho tem um tamanho diferente. Aqui 4 centímetros, aqui 2 centímetros, porque cada quadradinho vale meio, então 2. E aqui, na ampliação, 8 centímetros, porque cada quadradinho mede 2 centímetros. Portanto, 2, 4, 6, 8. Então, por isso que eu fiz diferente. Eu quero que vocês entendam. Então, tá aqui, ó, na figura reduzida, 2 centímetros. Na ampliada, 8 centímetros. Ok? Letrinha B, escreva uma razão para indicar a escala em que a figura original foi ampliada. Original e ampliada. Original e ampliada. A original é simples, galerinha. A original, a malha media 1 centímetro. A ampliada, 2 centímetros. Ou seja, qual a razão que indica a escala que a figura original foi ampliada? 2 por 1. Então, aqui tem a representação, mas eu queria que vocês focassem nesse aqui, ó. 2 por 1. Que a ampliação, que a imagem original foi ampliada 2 por 1, de acordo com os tamanhos das malhas aqui. Aí fica um pouquinho mais simples para vocês, né? E vamos para o 4, que é o outro exercício de exemplo que eu preciso passar para vocês antes de vocês começarem a trabalhar, tá? Determine a medida da dimensão que está faltando em cada imagem
para que ela seja semelhante à imagem ao lado. Então, a imagem ao lado é essa aqui, que seria considerada a original, tá? Que é uma fotinha ou uma imagem 3x4, que a gente costuma dizer, né? E aqui algumas outras imagens semelhantes, são semelhantes, mas a gente precisa de descobrir as outras dimensões para que realmente a gente fixe essa semelhança entre elas. Então, aqui são 3 imagens semelhantes. Então, olha só, como que a gente vai pensar? Aqui nós temos 3 de comprimento e 4 de altura. Então, a gente sempre vai usar essa relação. Primeiro comprimento, depois altura. 3 por 4. Qual é a razão? Ou seja, qual é o quociente de 3 por 4? Tá aqui, ó. 3 por 4, ou seja, 3 dividido por 4 é o mesmo que 0,75. Ou seja, quando a gente divide o comprimento pela altura, a razão é 0,75. Então, as outras também têm que ter como razão do comprimento dividido pela altura esse 0,75. Do comprimento pela altura, esse 0,75. E do comprimento pela altura, esse 0,75. Só assim elas serão semelhantes, tendo a mesma razão. Professor, mas aqui na primeira é fácil, porque de 3 de comprimento passou para 6 de comprimento. 6 é o dobro de 3. Então, quem é o dobro de 4 para ter essa mesma proporção dessa imagem ser o dobro dessa? Se 6 é o dobro de 3, o dobro de 4 é 8. Perfeito você pensar assim. Mas e se não fosse simplesmente a medida exata aqui do dobro? Né? Então, você tem que aprender também, caso for necessário, o cálculo. Então, olha só. De 3 para 4, a razão 3 para 4, 0,75. E aí você tem que entender também que na divisão, quando você divide 3, olha só, por 4, dá 0,75. E quando você divide 3 por 0,75, você encontra o 4, que é a outra dimensão. Então, divide por 1, dá o outro. Divide pelo outro, dá o 1. Então, olha só, quando a gente divide, então, 3 por 4 dá 0,75. Mas se eu dividir 3 por 0,75, eu descubro 4. É o que a gente vai fazer aqui. Por quê? Ó? Se aqui 3 para 4 é 0,75, 3 para 4 é 0,75. Então, aqui 6 para x, que é o que a gente não sabe, é 0,75. Então, o que você faria? 6 dividido por 0,75, olha que legal, 8. Então, o x, o que está faltando, a medida que está faltando, é o 8, tá? Então, na dúvida de quando calcular essa proporção e essa razão, volta aqui o vídeo que dá para vocês usarem como explicação, tá? Então, aqui, ó, essa imagem B, eu também não vou me alongar, porque também você vai falar assim para mim, não, professor, mas 12, que é a altura, é o triplo de 4. Legal, então quem vai ser o triplo de 3 para ser o comprimento? 9. Aqui, ó, já está aqui, já 9 centímetros, então tranquilo. Mas por que o 9? Porque 3 por 4 dá 0,75. E se você fizer a conferência, ó, 9 para 12, olha só, 9 dividido por 12 também é 0,75. Como você descobriria o 9, então? Você faria o 12 vezes 0,75, que dá 9. Ô, professor, mas por que nesse caso vezes? Olha aqui, ó.
3 por 4, 0,75. Então, quando a gente divide 3 por 4, 0,75. Se você divide 3 por 0,75, você descobre o 4. Mas a medida que está faltando aqui agora é a de cima. Numa divisão, é como se fosse assim, ó, o dividendo dividido pelo divisor, e aqui nós temos o quociente. Então, quando a gente divide esse por esse, descobre esse. Se divide esse por esse, descobre esse. E quando falta esse, que é o x, a gente multiplica. Divisor por quociente. Aí a gente encontra o dividendo. Então, por isso que eu multipliquei agora, porque está faltando lá, ó, o x. O x é o de cima. É o primeiro número que a gente colocou. Na razão, 3 por 4, então vai ficar x por 12. X por 12. Para descobrir o x, eu multiplico 12 vezes 0,75, que dá 9. Resumindo, pessoal, 12 é o triplo de 4, 9 é o triplo de 3. Tranquilo. Mas essa daqui, por exemplo, essa semelhança não é exata, né? Então, olha só. 3 por 4, 0,75. Então, ó, comprimento por altura. Comprimento por altura, 0,75. Então, vamos respeitar. Comprimento vai ser x. Por altura, que é 10, 0,75. Porque tem que ser a mesma razão, 0,75. Então, olha só, como está faltando o numerador de novo, o que a gente faz? Multiplica esses dois para encontrar ele. Então, olha só, 10 vezes 0,75, 7,5. Então, tá aqui, ó, 7,5. E aí, para conferir, se você quiser, como x é 7,5, se você dividir 7,5 dividido por 10, 0,75, que é a mesma razão. Certo, pessoal? Então, olha só. É um conteúdo diferente, sim, tá? A gente está falando de razões, proporções e semelhanças. É claro que aí envolve ampliação e redução. E é claro, se vocês precisarem de tirar qualquer dúvida e qualquer ajuda para resolver também os exercícios, é só chamar, tá? Bom, pessoal, agora é com vocês, avaliação de rendimento. Tem alguns exercícios aí, né? Na verdade, são 7 exercícios, né? Precisou, é só chamar. Bom trabalho e até mais. Tá joia? Fiquem com Deus, galerinha. Tchau, tchau.